hábitos que são obrigatórios para você que quer mudar a sua vida. Obrigatórios, mas realistas, porque eu sei que muitas vezes você pode estar cansado de ver por aí vidas perfeitas e 1001 hábitos que você precisa ter. Você acaba desanimando e desistindo do processo, mas você não sabe o quanto que isso está custando do seu tempo de vida, o quanto que isso está te afastando da realização dos seus objetivos. Porque o que nos torna seres humanos mais fortes é justamente a nossa capacidade de criar e manter bons hábitos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Júlia Artacho, nutricionista comportamental e esportiva, e aqui nesse canal, além de falar sobre saúde, alimentação, rotina, eu também gosto muito de trazer reflexões sobre o comportamento humano, como que a gente funciona, reflexão de livros. Então seja muito bem-vindo, já se inscreve, curta, comente e compartilhe este vídeo. Bom, então a primeira coisa que você precisa ter para conseguir de fato transformar a sua rotina é você ter uma base realista, a partir do ponto que você se encontra agora, qual que é a sua realidade e as suas circunstâncias, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm uma realidade bem diferente das pessoas que se apresentam aqui na internet. Uma rotina extremamente corrida, acorda 5, 6 da manhã e volta para casa só depois das 10, 11 horas da noite, isso quando não tem filho para criar, o que torna toda a situação ainda mais desafiadora. Então, o intuito não é fazer com que você tenha a rotina perfeita da blogueira, não. O intuito é que você consiga desenvolver hábitos que vão ser bons para você, que vai fazer com que você consiga se desenvolver, se tornar um ser humano melhor e, com isso, alcançar os seus sonhos e as suas metas. Afinal de contas, a gente só consegue atingir um novo patamar na nossa vida quando a gente muda a mentalidade, quando a gente passa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Então, partindo desse pressuposto, você tem que ter como base qual que é a sua realidade atual, a sua circunstância e o que você consegue fazer com o tempo que está disponível nas suas mãos. Então você precisa criar uma rotina que seja realista e funcional dentro dos horários que você tem. Porque tem coisas, circunstâncias que a gente não consegue controlar, principalmente se você trabalha fora, se faz faculdade. Então a gente precisa adequar esses hábitos dentro dessa realidade. Aqui, puxando sardinha para minha área, a alimentação é um hábito extremamente importante, é a base, né? Quando a gente fala sobre base, a gente está falando sobre alimentação, exercício físico e qualidade do sono. Essa é a tríade que te ajuda a se desenvolver muito melhor, com muito mais qualidade. Então, assim, falando sobre alimentação, pequenos ajustes que você consiga fazer já vai fazer total diferença. Então, por exemplo, quando você escolhe fazer lanches melhores e mais saudáveis, você para de comprar tanto industrializado, sabe? E prefere alimentos mais in natura, isso vai fazer uma diferença tremenda na sua saúde e também na sua estética, porque a gente sabe o quanto que a dieta interfere na nossa estética, né? Então, você comer com mais consciência, comer prestando atenção no alimento que você está comendo e priorizar de fato a sua saúde, porque é isso que vai permitir com que você consiga ter força e energia para fazer o que é necessário fazer. Então, não subestime o poder de uma boa alimentação. Bom, e dentro dessa linha de raciocínio, os próximos hábitos que são essenciais dentro da tríade que eu falei é você beber água na quantidade suficiente e movimentar o seu corpo. A gente sabe o quanto que o hábito de tomar água para algumas pessoas é um grande desafio, porque o nosso corpo ele está habituado a certa quantidade de água, que às vezes é muito pouco para o que o nosso corpo precisa. Então você tem que ir aumentando aos poucos. A mesma coisa com o movimento. Se você às vezes não tem tempo para fazer 1 hora e meia, 2 horas de academia, o fato de você fazer uma pequena caminhada, sabe, pegar uma bicicleta, andar um pouco, andar na rua, em vez de pegar o elevador, descer de escada, são pequenos ajustes que já fazem diferença, sabe? Porque às vezes a gente fica esperando aquele resultado extraordinário. Não, para eu fazer é só se eu tiver naquela academia top. Assim você nunca vai conquistar esse lugar, porque primeiro você tem que começar no pequeno. Por isso que eu sempre falo para as minhas pacientes dentro do método Tríade, eu ensino elas de que é necessário você pensar em mini metas, mini hábitos. Conforme você vai avançando nesses hábitos, de pouquinho em pouquinho, você vai vendo ali o seu progresso. Eu gosto de trabalhar também com Habit Tracker, né? Comigo mesma. Eu coloco ali os hábitos que eu tô trabalhando e que eu quero realizar aqueles hábitos todo santo dia. E aí eu vou hackeando para ver como que tá o meu progresso, o que que eu não tô conseguindo realizar e por que que eu não tô conseguindo realizar. Isso tudo faz parte do autodesenvolvimento e autoconhecimento, porque você vai saber exatamente o que funciona com você e o que não funciona. A gente sabe que tem
pessoas que não funcionam muito bem com essa questão de mini meta, mini hábito, a pessoa ela prefere ir com tudo, né? Só que às vezes, se você vai com tudo e aí você não alcança o resultado que você esperava, isso pode causar uma grande frustração. Por isso que a gente fala de ir hackeando os hábitos, porque isso dá a sensação de progresso. E com a sensação de progresso, automaticamente você se sente motivado a continuar. Agora, outro hábito que eu acho indispensável, essencial. Se você tem o hábito de leitura, meus parabéns, é perfeito. Esse hábito é um hábito que eu cultivo há muitos anos, eu sempre gostei muito de ler e faz total diferença na minha comunicação, no meu raciocínio, na forma como eu tomo decisões, porque a leitura amplia a sua imaginação, o seu imaginário, que o imaginário é aquela coleção de imagens que a gente tem dentro, né, da nossa imaginação, de tudo que a gente assistiu, de filmes, séries, que a gente ouviu de música, todos os livros que a gente leu, são as imagens mentais, que isso que de fato nos torna mais inteligentes. Então, assim, se você quer se desenvolver e ser uma pessoa melhor, com certeza, leitura é indispensável. Aí muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo para ler. Não, mas com certeza 10 ou 15 minutos você tem. Ou que seja para ler 2 ou 3 páginas. Já vai fazer diferença, sabe? Porque você vai sentir o gosto de querer aumentar. Por isso que fala sobre a mini meta, o mini hábito. Porque você vai fazer um pouquinho e aí você vai se sentir bem por ter feito, mesmo que um pouquinho. Aí você vai pensar, nossa, eu acho que eu consigo fazer mais que isso. E aí você vai aumentando gradualmente. Com tudo é assim na vida, né? Tanto no exercício físico, você começa com peso mais baixo. E aí depois você se sente mais confiante para ir aumentando esse peso. Então faz total diferença na sua progressão, na sua evolução em tudo que você for fazer. E entender que o desconforto faz parte, é o desconforto que vai te ajudar a evoluir e a crescer. Às vezes a gente tenta fugir do desconforto, tenta ficar ali só na zona de conforto, mas infelizmente isso só vai nos manter com uma mentalidade medíocre e vai nos impedir de alcançar coisas melhores. Então é ter a ideia de todo dia, pelo menos um pouco, você vai pensar, hoje eu vou fazer alguma coisa que vai me tirar da zona de conforto. Nem que seja algo assim, pequeno, mas eu vou fazer, porque eu sei que isso vai me ajudar. Olha, e um hábito que eu tenho me faz total diferença na minha rotina é com certeza me organizar com a agenda física de papel. Então deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu uso então aqui a agenda física de papel e eu também gosto de usar a agenda digital. Então, o Google Calendar e o Notion, que são os 2 aplicativos que eu mais gosto de utilizar, porque ali, além de eu colocar todos os horários, fazer a distribuição da rotina, eu também gosto de colocar os projetos, as metas, as listas de leituras de livros que eu quero ler, quais que são as próximas metas e projetos, enfim, deixar tudo organizado. E isso me ajuda a realmente avaliar como que tá a minha progressão. E aí falando sobre o hackeamento de hábitos e como isso faz diferença na sua motivação. Porque nem todo dia você vai acordar motivado. Tem dia que a motivação tá a 1000, né? Você tá naquela aceleração para fazer acontecer. E aí tem dia que simplesmente você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo... E aí tem dia que simplesmente a motivação vai para menos 10, assim, tipo, 0 motivação. E é nesses dias que você precisa relembrar os porquês. O porquê que você tá fazendo, o que você tá fazendo, qual que é a sua motivação, qual que é o seu propósito. E é um dos motivos do porquê que eu gosto de hackear os hábitos. Porque aí eu consigo olhar nos dias anteriores e ver no que eu falhei, o que eu preciso melhorar. E aí isso automaticamente já muda a minha força de vontade, a minha motivação para fazer acontecer as coisas. Então, exemplo de hábitos que eu gosto de fazer para hackear é o devocional, que é o meu momento diário de oração, conexão com Deus, onde eu faço a leitura bíblica. Esse ano eu estou fazendo a leitura bíblica do Antigo Testamento, então eu peguei vários livros do Antigo Testamento para relembrar algumas histórias que são essenciais, e isso faz total diferença no meu dia, já começar o dia conectada com Deus. E aí os outros hábitos que eu gosto de fazer é hackear a minha dieta, que eu mesmo monto a minha dieta, sim. Hackear os meus treinos, como que tá, se eu treinei, se eu não treinei. E também gosto de hackear leitura, estudos, quantidade de água, porque, por incrível que pareça, eu sou nutricionista, mas tomar água pra mim também é um desafio. Então eu tenho que toda hora ali tá me relembrando para tomar mais água. Então cada um tem os seus desafios interiores, é muito importante você se autoconhecer e saber
aqueles hábitos que vão fazer diferença na sua vida. E o próximo hábito que também fez total diferença é aproveitar os tempos livres com sabedoria, porque às vezes a gente pensa, nossa, mas a minha rotina é muito corrida, eu não tenho tempo para fazer nada. Mas às vezes aqueles 10, 15 minutos que te sobra, em vez de você fazer algo que vai ser útil para você, você fica rolando só nas redes sociais, perdendo tempo à toa. Então, usar o tempo com sabedoria e aproveitar no final de semana também para conseguir me planejar para o restante de toda a semana, usar o final de semana de maneira estratégica para eu conseguir me planejar, organizar, ver o que eu vou fazer para a próxima semana, quais que são os principais objetivos e metas para aquela semana. Isso vai te direcionar e treinar o seu olhar para você usar o seu tempo de fato com sabedoria. Aproveitando o que eu falei sobre a formação do imaginário, né? Como que você está alimentando a sua criatividade, a sua imaginação. Eu iniciei a leitura de um livro que é fantástico, que se chama A Formação do Imaginário, com ensaios do professor Olavo de Carvalho, e fala sobre o fundamento, né, do porquê, a importância de você formar o seu imaginário e como que isso vai impactar totalmente na sua vida e como você lida com as decisões importantes da sua vida. Já que a gente está falando sobre aproveitar o nosso tempo e gastá-lo com sabedoria, aqui nesse clássico de Sêneca, né, sobre a brevidade da vida, ele fala justamente sobre isso, de que não é que nós tenhamos um curto espaço de tempo para viver, mas a verdade é que nós desperdiçamos demais. A vida é longa bastante, foi concedida em medida suficientemente generosa para permitir a realização de coisas maiores, se claro, o tempo for bem investido. Então, dentro disso que eu estou falando, observe como que você está utilizando o seu tempo com sabedoria, consumindo boas coisas que vai te fazer se desenvolver, ou você está gastando com coisas banais. E olha o meu gato aí miando no fundo. Então, com esse vídeo eu quero trazer essa reflexão de você desenvolver esses mini hábitos e mini metas que vai fazer você se desenvolver muito agora no ano de 2026. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo.